Boa noite, irmãos. Nós temos o privilégio nessa noite de fazer essa live, esse momento tão gracioso do Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, nós vamos refletir nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. E eu queria te pedir, porque eu não estou te vendo, vocês estão me vendo, mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos fazer um estudo bíblico. E se é um estudo bíblico, nós precisamos ir folheando a palavra de Deus. Eu vou fazendo as indicações dos textos bíblicos. E é importante que assim você também tenha um papel, uma caneta, porque às vezes você pode perder alguma referência e você pode estar anotando e acompanhando e fazendo essa leitura junto comigo, tá certo? Então, o nosso texto de referência é o que está aí já no nosso formato aí, da nossa aparência aí, do nosso história aí, do ao vivo, a segunda vinda de Cristo. E nosso texto é esse, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, tá certo? E eu quero que você abra o texto bíblico justamente aí comigo, para a gente poder fazer a leitura, e os demais textos a gente vai citando. Mas não fecha a sua Bíblia não, tá certo? Vamos manuseá-la agora para que a gente possa participar desse estudo bíblico tendo clareza. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a voz de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus possa falar e ministrar nessa noite, ao nosso coração através desse estudo bíblico. Amém, irmãos? Então, quero começar dizendo que não caminhamos para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Essas palavras são do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele coloca isso porque nos mostra o seguinte: que nós, como igreja, não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado. É muito importante a gente pensar na segunda vinda de Cristo como realmente aquilo que nos enche o coração de esperança, que é a promessa da sua volta, da sua segunda vinda, para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Hoje à tarde, na live que fiz, eu fiz uma metáfora sobre a nossa vida como um carro, que quando está desalinhado na sua direção, ele tende para os lados, ele tende para a esquerda ou para a direita, e não se mantém no caminho da retidão, Então, comparando isso à nossa vida, se nós não estivermos alinhados à vontade de Deus, nós não estaremos no caminho do Senhor. E Deus preparou esse caminho.
E a segunda vinda de Cristo é para se cumprir as promessas do Senhor para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, 25, que na segunda vinda Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. Todos eles. Então vamos abordar o tema proposto à luz desse texto que nós lemos, né? Acabamos de ler. E eu queria fazer três observações antes de a gente entrar mesmo no texto. Eu queria dizer o seguinte, que naquela época, né, do texto escrito nessa carta pelo apóstolo Paulo, nós temos então ele dizendo para o mundo, né, e o mundo era pagão, né, era completamente desprovido de esperança. O futuro para eles era sombrio e ameaçador. Então, frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. Por quê? Porque a tristeza daquele que não conhece o Senhor, né, é incurável e contínua e sem interrupção. Por isso que nós precisamos conhecer a esperança que é Cristo. Então nós podemos dizer que a desesperança daqueles que não conhecem a Deus, ele entra nessa agonia e nessa tristeza, né? Então o desespero não tem pausa. O verbo grego aqui, entristecer, né? Entristecerdes, né? O que está no texto, ele é um verbo chamado lupestice. E no tempo presente significa uma tristeza contínua, uma inscrição típica encontrada em um túmulo que demonstra esse fato, como diz assim, né, na lápide: eu não existia, vim existir, não existo, não me importa, né? Eu cito isso também mais uma vez do reverendo Hernandes Dias Lopes, citando essa típica inscrição de um túmulo que demonstra alguém que morreu sem a esperança, sem Deus no seu coração. Lembremos que o mundo era o mundo grego, né? O mundo grego, o mundo romano, era o mundo dos dias do apóstolo Paulo. E era um mundo totalmente sem esperança, como diz Efésios 2, versículo 12. E no entendimento deles não havia nenhum futuro para o corpo, né? Pois esses não passavam de uma prisão da alma, assim eles diziam. Então, os epicureus não acreditavam na eternidade, né? Para eles, a morte era o ponto final da existência. E os estoicos, que são linhas de pensamento daquela época, os epicureus e os estoicos, diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando ela aparecer, nós já não existimos. Então você percebe que a reação no mundo pagão era uma reação de desespero diante da morte. E eu sempre digo para os irmãos, eu já disse isso na igreja, que na verdade a gente não pode de maneira nenhuma esquecer que o que Cristo, né, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Ele nos deu esperança. E ainda que a gente morra, a gente viverá, é o que diz a palavra. Então, o crente de verdade, aquele que ama o Senhor e crê na sua palavra, ele não teme a morte. Amém, igreja? Confie nisso. Por isso que Paulo está dando clareza aqui, fazendo todo esse esclarecimento nessa carta, porque ele fala: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, queridos, nós temos que entender que nós estamos diante de uma palavra que nos ensina fortemente
sobre o poder de Deus, sobre a promessa de Jesus e que nos dá esperança. Em segundo lugar, eu queria dizer que a tristeza dos que vivem sem esperança, ela está ligada a um mundo sem Deus, a um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica, fora da fé evangélica. Então, o que resta para essas pessoas? Profunda tristeza, né? Porque eles não conseguem olhar pelo túnel do tempo e verem um futuro. Não consegue, porque não tem Deus. O único que é capaz de alimentar isso em nós é a palavra de Deus, tá certo? E a gente tem que lembrar aqui que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, porque essa igreja estava enfrentando dois graves problemas que estavam tirando a alegria e a força vital dessa igreja. O primeiro dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo. E a morte deles significava que eles estariam excluídos dos eventos gloriosos associados à segunda vinda de Cristo. Então, isso era uma indagação, era uma pergunta que eles estavam fazendo, porque eles entraram em crise. E aí, e esses irmãos que morreram, o que acontecerá com eles? Eles não vão desfrutar das promessas do Senhor? Então era uma indagação que tirava a alegria, tirava a força daquela igreja. A outra questão dizia ao respeito ao cronograma da segunda vinda de Cristo, porque havia um temor de que a parousia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é o termo que fala da segunda vinda de Cristo, a parousia pudesse pegar os vivos desprevenidos e, portanto, não participariam da salvação. Isso aí está no capítulo 5, né, que Paulo dá uma resposta melhor sobre isso. Então, essa igreja estava vivendo realmente uma crise, uma grande preocupação, achando que o Senhor Jesus ou já teria vindo e eles não foram alcançados, ou que Jesus vai vir de tal forma que eles não terão chance nenhuma de estarem preparados. Você vê que é uma crise teológica, né? E que Paulo escreve para essa igreja para justamente esclarecer essa igreja, para tirar toda sombra de dúvida e resgatar nessa igreja a viva esperança. A terceira coisa que eu quero dizer, né, antes de tudo, é que a revelação de Deus é que dá esperança para as pessoas, querido. É o que Paulo deixa claro aqui no versículo 13 e no versículo 15. As religiões especulam sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos discutem sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos, né? Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. E há aqueles que negam a doutrina da segunda vinda de Cristo. Isso já até na época dos tempos bíblicos havia essas situações. Então, você vê que o único lugar que nós encontramos resposta, né, que encontramos realmente uma palavra clara, certa, né, sobre a vinda de Cristo, sobre a questão da morte, sobre isso, esses pontos, sobre o destino da alma, né? O único que nos traz realmente clareza sobre isso é a revelação bíblica. Então, Paulo, com essa carta, ele está não só resolvendo um problema local da igreja de Tessalônica, mas essa carta está nas nossas mãos hoje
hoje, justamente porque nós também estamos sendo esclarecidos, né, sobre isso. Então Paulo resolve esse problema dizendo que não precisamos especular, porque nós temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino depois da morte. Então nós estamos aqui diante de uma palavra clara e certa, cheia de esperança para as nossas vidas. Então a Bíblia tem clara revelação acerca da morte e da ressurreição, né? Nós podemos encontrar isso em vários textos. Você quer anotar? 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Evangelho de João, capítulo 5, 24 a 29. João, capítulo 11, de 21 a 27. Bem como o texto que nós estamos estudando, que é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então a autoridade da palavra de Deus dá-nos a esperança e o conforto que nós precisamos. Pode ter certeza disso. Queridos, então eu queria avançar agora então no nosso, caminhando mais ainda, aprofundando. E eu queria, não vou conseguir terminar esse estudo hoje, então eu vou dar continuidade na próxima quinta-feira sobre isso, tá bom? Não sei se a Gil está pedindo para repetir, acho que são as referências. Vou repetir: 1 Coríntios 15, 51 a 54. Evangelho de João, capítulo 5, 24 a 29. E João, capítulo 11, 21 a 27. Acho que ficou claro agora, né? Vou repetir mais uma vez. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Evangelho de João, capítulo 5, do 24 ao 29. E depois o Evangelho de João 11, 21 a 27. E o texto que nós estamos lendo de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ok? Eu queria destacar então 4 verdades essenciais da fé cristã que são tratadas aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto de 1 Tessalonicenses, tá bom? 4 verdades. E para isso nós estaremos avançando mais ainda sobre o texto que estamos estudando, tá certo? Mas antes de entrar nessa questão dessas 4 verdades essenciais, eu queria destacar aqui a palavra parousia. A gente não vê essa palavra, lógico, na nossa tradução em português, ok? Mas essa palavra é o que se destaca quando aqui fala da vinda do Senhor, né? Essa palavra é uma palavra grega, é uma palavra técnica para descrever a vinda do rei, tá? Então, no grego clássico, significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. E nos papiros e no grego helenista, parousia é a palavra técnica que se usava com respeito à vinda de um imperador, de um rei, de um governador, de uma pessoa importante para uma cidade, né? Para uma província, para uma nação. Tal visita requeria então uma série de preparativos, né? Então, parousia expressava a visita de um Deus. E foi precisamente essa palavra que Paulo usou para descrever a vinda de Jesus Cristo. Então, Paulo abordou aqui que a segunda vinda de Cristo, ela está relacionada, né, claramente
aquele que é o Senhor do universo, né? Que virá com todo poder. E para ele vir, tem que acontecer vários preparativos, né? Vários preparativos. Então a gente pode falar dos sinais que está acontecendo, irmãos, né? Esses preparativos para a vinda do grande Rei Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? Isso de fato nos fala a respeito claramente, né, do que está acontecendo, e eu entendo que tudo isso é um preparativo para a volta do Senhor, para a vinda do nosso Rei, do soberano Rei Jesus. Quando Paulo fala sobre isso nessa carta aos Tessalonicenses, ele desdobra essa doutrina, né, da parousia em relação à salvação, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele desdobra essa questão da parousia em relação ao serviço, capítulo 2, versículo 19 e 20, né? E com relação à estabilidade, que é o capítulo 3, de 11 a 13, e em especial ao versículo 18 do texto que lemos, que ele fala do consolo. Olha, irmãos, a igreja de Jesus, os verdadeiros crentes, não precisam temer. Sabe quem que precisa temer? O ímpio. Quem precisa temer é aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Esse que tem que temer realmente a segunda vinda de Cristo. Os cristãos não. A igreja de Jesus, os verdadeiros cristãos, eles têm que estar sentindo alegria nessa hora. Se esse momento agora tem sido difícil, irmãos, mas é porque nós estamos, talvez, nos importando mais com o momento do que com a realidade que isso representa para nós espiritualmente. Então, não é momento da gente entristecer, não é momento de se desesperar, não é momento para nada disso, é momento da igreja estar feliz. Nós não estamos podendo reunir fisicamente no templo, mas nós estamos, a igreja está viva, a igreja está aí, nós estamos nas nossas casas. É como alguém disse, nós transformamos nossas casas em igreja. Tá certo, irmãos? É para isso que nós temos que estar firme diante do Senhor. O autor Chaplin diz que em relação aos crentes, a segunda vinda de Cristo, a parousia se reveste dos seguintes elementos. E aí eu queria que a gente agora usasse a ferramenta aqui nossa, a Bíblia, e a gente vai ler texto por texto, tá bom? Um por um que eu vou citar. Então, Chaplin, ele diz o seguinte, que a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, ela está relacionada a alguns elementos. Primeiro, vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos abrir lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Primeiro elemento aqui destacado nesse versículo, que a parousia, a segunda vinda de Cristo, se relaciona para aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu te pergunto, meu irmão, você ama, você está com esse amor calibrado? Lembra que eu falei numa live que nosso amor tem que estar calibrado, né? Ajustado mesmo pelo padrão de Deus.
E você ama a vinda do Senhor, porque os crentes devem amar a vinda do Senhor. Segundo, Filipenses capítulo 3, vamos abrir lá, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que esperar pelo Senhor Jesus. Esperar, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Você tem aguardado o Senhor? Nisso eu quero abrir também Tito, que está relacionado a essa mesma ideia. Lá em Tito, nós temos no capítulo 2, versículo 13, nós temos também dizendo assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando, né? Como diz aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá vendo? Eu te pergunto, você tem esperado o Senhor? Olha só, o primeiro dever do crente é amar a vinda do Senhor. Acabamos de ler em 2 Timóteo 4,8. Segundo, devemos esperar pelo Senhor Jesus. Filipenses 3,20 e Tito 2,13. Isso. Eu estou vendo que os irmãos estão me ajudando. Então vai escrevendo os versículos aí para mim. Viu? Filipenses 3,20 Tito 2,13. Agora, vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses 1,10, bem próximo da onde a gente estava, 1 Tessalonicenses 1,10, diz assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, nós temos que aguardar, esperar a vinda do Senhor. Tá certo? Além disso, nós temos lá em 2 Pedro, lá perto de Apocalipse, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Então nós devemos amar a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4,8, devemos esperar por ele, Filipenses 3,20 e Tito 2,13, devemos aguardar a Cristo, 1 Coríntios 1,7 e 1 Tessalonicenses 1,10, e devemos apressar a vinda de Cristo, 2 Pedro 3,12. Mas ainda temos Apocalipse 22:20. Apocalipse 22:20. Abram lá nesse texto, lá no capítulo 22, versículo 20. Ele fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que orar
para esse dia. Certamente. Então, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É uma oração. Então, nós devemos orar para esse dia, né? Devemos estar preparados para esse dia. Mateus 24, 44. Mateus 24, 44. Mateus 24, 44 vai dizer assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós devemos estar preparados para esse dia. E por último, Mateus 24, 42, aí mesmo onde estamos, no verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então nós devemos estar em vigília, né? Devemos vigiar a respeito desse dia, irmãos. Então, irmãos, a parousia, ela está ligada a isso, tá vendo? Nós temos que estar fazendo os preparativos para a vinda do grande rei. É uma visita ilustre, maravilhosa. E é uma visita porque ele não vem para ficar, não. Ele vem para nos levar. Ele vem com essa visita gloriosa para levar a sua igreja. Então nós devemos amar a vinda do Senhor, devemos esperar por Ele, devemos aguardar a Ele, devemos apressar a vinda dEle, devemos orar para esse dia, devemos estar preparados para esse dia e devemos vigiar a respeito desse dia. Então, queridos, vamos agora entrar aqui nessas preciosidades, né, que nós temos aqui e que Paulo nos dá informações aqui preciosas, bem claras sobre isso. Eu devo ficar somente com 2 pontos desses 4 pontos que eu preciso dizer, eu devo ficar com 2 somente, porque não vai dar tempo. E como eu disse, eu vou continuar na próxima quinta-feira, tá bom? Pelo jeito tá caminhando aí a live, né? Não tô vendo ninguém reclamando. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo fala aqui, uma informação preciosa. Ele fala aqui no texto, né, no nosso texto dessa noite, ele fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vamos tratar sobre essa questão aqui, sobre a questão do dormir. O que isso significa? Existem muitas, vamos dizer assim, heresias sendo pregadas por aí a respeito desse dormir. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Existe uma doutrina aí pregada por uma certa denominação, uma certa religião aí evangélica, né? Podemos assim, mas alguns gostam de dizer que é uma seita, e eles dizem do sono da alma. Vamos aprender para a gente então aprender de forma correta sobre isso, ok? Então, anotem aí, não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Então vamos lá. Vamos citar 2 exemplos bíblicos, tá certo? 2 exemplos bíblicos que matam de uma vez essa doutrina do sono da alma e também a doutrina errada, que é uma heresia sobre a aniquilação do ímpio. São 2 coisas que são pregadas: a aniquilação do ímpio
e o sono da alma, que são duas heresias. E aí nós temos dois exemplos bíblicos que matam essas duas heresias, joga elas por terra, tá certo? A primeira é o seguinte, é o texto que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que nós temos ali o homem rico, né? Um homem que se banqueteava com seus amigos, com vestes engalanadas, né? Um homem rico. E ao morrer, o texto lá fala que ele não foi aniquilado, e nem a sua alma ficou dormindo. O texto lá em Lucas 16, aquele texto do rico e o Lázaro, né, o mendigo, fala que o rico foi para o inferno e ele enfrentou um terrível e interminável sofrimento, né? Um lugar terrível de sofrimento. Então você vê que ali não estava falando que a alma dormiu e que foi aniquilado o ímpio. Não, ele estava ali plenamente consciente, despertado, e é por isso que o sofrimento é terrível, porque imagina você conscientemente vivendo aquele drama do inferno, tá certo? O outro exemplo é o ladrão arrependido na cruz. Jesus disse, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, o paraíso não é a sepultura, irmãos. Jesus entregou seu espírito ao Pai. E a alma daquele ladrão arrependido não ficou em estado de inconsciência, mas ele foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto que o corpo desceu para a sepultura. Nós temos um teólogo, um comentarista bíblico muito bom, chamado William Hendricks, e nessa linha de pensamento, ele diz que esse dormir não indica um estado intermediário de repouso inconsciente, como se fosse o sono da alma. O que nós podemos aqui entender, irmãos, que Paulo, quando usa a palavra de modo algum precederemos os que dormem, ele está querendo dizer assim, a alma está dormindo para o mundo que deixou. Certo? Contudo, ela está desperta com respeito ao seu próprio mundo. Você entendeu? Vou repetir a linha de pensamento do William Hendricks. Ele fala assim, ainda que a alma esteja dormindo para o mundo que deixou, contudo, ela está desperta com respeito ao seu próprio mundo. Então, irmãos, nós encontramos muitas referências bíblicas que colocam a expressão dormir. Mas é nesse sentido que o William Hendricks aqui destacou. Tá certo? Então, um outro comentarista chamado Ward Marshall, né? Ele disse que a palavra dormir era comum no mundo antigo como um eufemismo para a morte. Eufemismo, irmãos, é uma figura de linguagem muito encontrada e muito dita por nós. Talvez você não sabe dizer que você usa um eufemismo, mas a gente está sempre dizendo algo assim, sabe? Quando você fala assim, vou falar uma coisa assim, né? Mais comum, mas é um eufemismo, né? Eu vou ali, me dão licença, eu vou ali aliviar o ventre, né? O que você está querendo dizer? Você está usando aliviar o ventre
como uma expressão de eufemismo. Porque, na verdade, você está querendo dizer que vai, né, ao banheiro e, enfim, você já sabe o que eu ia dizer, né? Mas naquele momento você usa uma expressão para suavizar uma coisa muito, né, constrangedora de ser dita. Então a gente usa muito isso, né, o eufemismo, ok? Então, o que Marshall está dizendo, que a palavra dormir naquele mundo, no mundo antigo, era um eufemismo para a morte. A gente mesmo faz isso, sem querer a gente fala, a gente vai num velório de alguém e já fala assim, fulano dormiu, está dormindo, olha, parece que ela está dormindo ali naquela urna, né, no caixão. Então, é um eufemismo, é uma forma da gente suavizar uma situação muito difícil, né, muito complicada. Então a gente usa essa figura de linguagem, tá certo? No Antigo e no Novo Testamento nós temos muitas expressões de eufemismo. Não vou citar aqui os textos, mas nós encontramos muito disso na palavra de Deus. Então, queridos, nós podemos afirmar que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. Então aquele que morreu, né, antes de morrer, entregou sua vida a Jesus, aqueles que morrem no Senhor, pode ter certeza que ele vai deixar o corpo e vai habitar com o Senhor. Então, é partir para estar com Cristo, é o que diz Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Então, na hora da morte, o corpo feito do pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Então, a figura do sono, portanto, é usada em relação ao corpo e não em relação ao espírito. Tá certo? Então, por que Paulo usou a expressão aqui, dormir? Né? Tá claro, já está claro para os irmãos, né? Mas eu queria dizer que a figura do sono nos demonstra três coisas. Primeiro, o sono é símbolo de descanso. E a Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados porque descansam das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Segundo, o sono pressupõe renovação. O corpo da ressurreição será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então, pressupõe, né? Aqui o sono pressupõe renovação, porque nós seremos transformados. Aquele que morre no Senhor, irmãos, ou seja, aquele que entregou a sua vida a Jesus, quando ele morre, ele pode ter certeza, na volta do Senhor Jesus, nós ganharemos um novo corpo, um corpo transformado. Enquanto que esse corpo atual é corruptível, o corpo que nós ganharemos é um corpo incorruptível, né? Terceira verdade, quando Paulo usa a figura do sono. O sono implica expectativa de acordar. O mesmo corpo que desceu à tumba sairá dela ao ressoar da trombeta de Deus. E é como eu disse, transformado, né? Transformado. Em segundo lugar, os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Pode ter certeza, irmãos, aqueles que morrem no Senhor estão na glória com o Senhor. Você que tem aí um ente querido, né? Que você tem saudade dessa pessoa, ela já morreu, mas ela entregou a sua vida a Jesus, né? Ela era uma crente, um crente no Senhor.
Você pode ficar tranquilo, meu querido. A palavra de Deus está claro em dizer que aqueles que morrem em Cristo estão na glória com Ele. É o que diz aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Né? Então está com Ele. E com Ele voltará. Tá certo? Aí Jesus vai voltar com os seus santos. Esse é o privilégio daqueles que já morreram, irmãos. Porque quando Jesus voltar, eles vão estar com o Senhor. Os santos de Deus, aqueles que morreram com o Senhor. Se a gente aqui morrer antes de Jesus voltar, nós estaremos nessa turma aí, viu? Mas, se não, fique tranquilo. Porque aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, o texto já nos diz, nós seremos transformados, né? E seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens. Juntamente com eles, está no plural, né? Com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos estar cada dia, irmãos, encontrando paz, né, nas palavras do Senhor, no ensino do Senhor. Repito, a igreja do Senhor Jesus não deve temer a morte. É por isso que a igreja precisa pregar cada dia a palavra do Senhor e ensinar esse mundo a respeito da segunda vinda de Cristo, irmãos. E esse momento que o mundo está vivendo é uma boa oportunidade para a gente falar para o mundo que as palavras do Senhor Jesus são verdadeiras. Eu tinha dito que eu ia falar de duas coisas, mas eu estou vendo que o meu tempo está acabando. Então, eu vou encerrar aqui nesse ponto e eu vou continuar na próxima quinta-feira, já começando nesse destaque. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. E aí eu vou citar alguns textos e continuar esse segundo ponto, e assim a gente vai caminhando para esses elementos destacados aqui no texto a respeito da segunda vinda de Cristo, sobre a morte, e principalmente para dar esperança para aqueles que creem e para aqueles que ainda não creem possam crer em Jesus. Amém? Então eu vou estar encerrando nosso momento aqui com gratidão ao Senhor por estarmos juntos nessa noite, nessa quinta com Deus, prometendo que estaremos de volta na próxima quinta-feira com esse tema. Amém? Um Abacuque bem grande para todos vocês. Então fique com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.